Muito bem, bom dia a todos que nos acompanham, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Deixar meu bom dia aqui ao deputado Napoleão, deputado Thiago Zilli, deputado Fabiano da Luz, Ana Campagnolo. Então, nesse momento, e aos demais que aqui se encontram, nesse momento, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Inicialmente, coloco em discussão e votação a ata da 18ª reunião ordinária da CCJ e a ata da 4ª e 5ª reunião conjunta da CCJ, Finanças e Trabalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam nesse como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade a ata da 18ª reunião ordinária da CCJ e a 4ª e 5ª reunião conjunta da CCJ, Constituição, Finanças e também Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Passamos à ordem do dia, com a palavra o deputado. Então, primeiramente quero aqui também saudar a presença do ilustre sempre deputado, nosso colega estadual, deputado Querido Nunes, ele que é diretor-presidente do DETRAN. Muito bem-vindo a esta casa, muito obrigado pela sua participação. E eu consulto, pela presença do presidente do DETRAN, consulto aos novos colegas deputados e deputadas, se podemos inverter a pauta para buscar aqui a discussão, a leitura e discussão do projeto que traz respeito ao DETRAN. Podemos assim fazer? Deputado Márcio Machado, bom dia também. Exatamente. Então, vamos lá. Relatório e voto ao projeto de lei de número 275, o qual convido... já está ali. Ia convidar, né? Desculpa. Obrigado, Ken. Relatório e voto ao projeto de lei de número 275/2024, que institui o programa CNH Emprego na Pista e estabelece outras providências. O autor, Governo do Estado, o relator, deputado Camilo Martins, o qual hoje, então, na ausência do nosso presidente, o qual ocupa esse espaço, vou fazer a relatoria. Cuida desse projeto de lei de número 275/2024, de iniciativa, então, do Governo do Estado, que almeja instituir o programa CNH Emprego na Pista, destinado a promover a formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores a ser executado pelo Departamento Estadual de Trânsito DETRAN. De acordo com a exposição de motivos conjunta, número 004/2024, firmada pelo presidente do Departamento Estadual de Trânsito e pelo secretário de Estado da Segurança Pública, a instituição do programa CNH Emprego na Pista visa possibilitar que cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica e social tenham acesso à Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, atendendo aos fundamentos constitucionais da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pois busca promover oportunidade de trabalho e reduzir desequilíbrios sociais. Do voto. A Comissão de Constituição e Justiça cabe analisar a matéria quanto aos aspectos incumpridos no artigo 72, inciso 1º, o artigo 144, inciso 1º, do regimento interno dessa Assembleia, ou seja, de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Inicialmente, no que tange à constitucionalidade formal da proposta de lei, anota-se que a Constituição do Estado de Santa Catarina estampa em seu artigo 8º que ao Estado cabe exercer em seu território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, produzindo seus atos legislativos, administrativos e judiciais, inciso 1º, e organizando seu governo e a própria administração, no inciso 2º. Da mesma forma, a proposta encontra-se rígida, considerando que está constitucionalmente elencada entre aquelas
de competência do Estado, à luz do artigo 50 no caput da Constituição Estadual. Com relação à constitucionalidade sobre a ótica material, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente, especialmente no que se refere ao tratamento jurídico dado às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, sobretudo com o disposto no artigo 3º, inciso 3º, da Constituição Federal, que determina como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quanto aos demais aspectos de observância obrigatória por parte desse colegiado, também não vislumbro óbice à continuidade da regimental tramitação. Frente ao exposto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, com amparo no inciso 1º do artigo 72 e no inciso 1º do artigo 144, ambos do RIALESC, é o voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei de número 0275/2024. Era isso? Então, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir... Senhor presidente, sim. Gostaria Deputado de Thiago. cumprimentar o senhor presidente e a todos os colegas e parabenizar o deputado Kennedy Nunes pelo grande trabalho que está fazendo no DETRAN. A gente vê as notícias, a modernização. Eu acho que isso é um exemplo para Santa Catarina e esse projeto, eu acredito que vai gerar emprego e trazer oportunidade para todos. Parabéns. Deputado Márcio Machado. Quero cumprimentar também o deputado Kennedy, né, pela coragem de muitas decisões que está fazendo no DETRAN. Isso não poderia ser diferente vindo de vossa pessoa, de vossa excelência. E esse projeto é um projeto de grande magnitude que vai incluir aquele que precisa no mercado de trabalho. Então, parabéns. Se o senhor quiser também explicar um pouco para nós aí, se o presidente autorizar. Tudo bem. Muito obrigado, deputado Márcio. Sim, a princípio, lógico, vamos, então, a possibilidade de coletar algumas palavras do nosso presidente, do qual eu quero aqui parabenizá-lo também, pelo fato de estar trabalhando de forma muito rigorosa dentro do DETRAN, colocando, né, regras, mas regras que venham a facilitar a vida das pessoas, mas dentro da legalidade, buscando a celeridade nos processos, fazendo com que a burocracia possa ser vencido com mais celeridade e, tão logo, mudando a vida dos catarinenses. Então, tem feito isso, a gente tem observado isso, e dessa forma quero parabenizá-lo. E esse projeto é mais uma das ações que vem a mudar a vida do catarinense. Então, parabéns, deputado, e com a palavra. Presidente, eu quero agradecer a sua abertura aqui, a todos os colegas, sempre colegas, né? Afinal de contas, a gente, quando passa por aqui, a gente deixa uma marca, e a marca principal é a amizade, o companheirismo, o coleguismo, e eu quero agradecer. Esse projeto, quando o governador Jorginho Melo me convidou para assumir o DETRAN, ele me deu duas missões. Primeiro, coloca a casa em ordem, e segundo, faz o CNH, porque era um compromisso de campanha do governador Jorginho Melo. Todos os outros estados já têm o CNH, que eles chamam de CNH social. O diferencial de Santa Catarina é o vínculo com o emprego. Por quê? Não sei se os senhores sabem, hoje nós temos quase 15 mil vagas em aberto para pessoas que tenham habilitação C, D e E, que é para dirigir caminhão até ônibus. Só uma empresa de Chapecó ligou para mim, deputado, e disse assim, por favor, quando os 2.000 primeiros habilitados, mande para a minha empresa que eu quero fazer uma entrevista para começar a trabalhar já. Ou seja, o forte desse projeto é a empregabilidade. O governador, sempre pensando em empreendedorismo, ele faz esse tipo de colocação. Ao final de contas, até o final de 2026, são 30 mil carteiras. Metade dessas carteiras é primeira habilitação e a inclusão do IAR, que é exercício de atividade remunerada. A pessoa que traz a pizza para nós em casa, um motofretista, ele deve ter na sua carteira o IAR. Só que custa dinheiro para ele colocar isso, ele não tem. Muitas vezes ele vende trabalha de dia para jantar à noite, e o governo vai bancar esse IAR. E a outra metade é essa mudança de categoria
para CDIE, que são em torno de 15 mil carteiras. O dinheiro vai sair parte do Detran, parte do governo, e nós estamos fazendo... Foi todo feito um trabalho, o CFC, né, o Centro de Formação de Condutores, vai receber pelo trabalho dele, é claro que um preço menor, que já foi tratado e negociado com os CFCs, porque nós estamos colocando 30 mil novos clientes lá dentro que não teriam, teoricamente, recursos para entrar. Então, são recursos novos. Os médicos fizeram um preço especial, os psicólogos fizeram um preço especial, os laboratórios de toxicologia fizeram um preço especial, ou seja, quem entrar nesse projeto é um projeto envolvido por muitas mãos. Com a parceria, quem vai tocar é o SEST-Senat, que é o T do Sistema S. O SEST-Senat já tem, então eles vão tocar. E daí com a Federação do Transporte, e vai ser muito legal, porque esses, por exemplo, da mudança de categoria, quem quiser trabalhar de empregado, deputada Ana, vai poder ser especializado na FABET, que é a fundação que prepara o caminhoneiro, porque hoje nem chama-se mais caminhoneiro, é gerente de unidade móvel, porque um caminhão é 2, 3 milhões, então você passa a ter essa necessidade, não é só ter a habilitação, mas preparar. E quem não quiser trabalhar de empregado, ele pode ser o microempreendedor do caminhão, é o MEI do caminhoneiro, que é aquele que a gente chamava de autônomo. E quem é o autor da lei do microempreendedor do caminhão no Brasil? Jorginho Melo, na época que foi senador da República. Então, é muito legal todo esse amparo que a gente está fazendo. Então, várias mãos. E já convido vocês, no dia 2 de julho, na próxima terça-feira, às 2h da tarde, nós vamos ter assinatura com todo esse pessoal. A pedido, inclusive, do presidente, a gente antecipou, porque vocês vão estar em Criciúma, né, no dia 3 e 4. Então, a gente antecipou para o dia 2, para que desse a oportunidade de todos os deputados estarem lá. Mais uma vez, a minha gratidão pela agilidade, como sempre, aqui desse projeto, dessa comissão, a comissão do deputado Marcos Vieira e a comissão de transporte também, para que nós possamos fazer isso mais ágil, para que logo as pessoas possam começar a fazer as suas inscrições. Será feito, inclusive, nós vamos lançar um site exclusivo, deputado Márcio, um site exclusivo do Emprego na Pista, para que as pessoas possam ir lá e fazer a junção da documentação e tal. A Secretaria de Assistência Social vai estar presente para fazer esse filtro junto com o SESC-Senat do CAD único, que é a primeira habilitação. Só para imaginar, nós temos no site do Detran, nós temos um simulador. E eu recebi ainda hoje, nós já temos mais de 27 mil pessoas que passaram pelo simulador do nosso site para a categoria A, 13 mil para a inclusão do IAR e 17 mil para mudança de categoria. Ou seja, olha a expectativa das pessoas que estão com esse projeto. Mais uma vez, a minha gratidão aos sempre colegas e obrigado pela participação, senhor presidente. Muito bem, só uma pequena correção na fala do presidente do Detran. A nossa sessão itinerante é no dia 2 e 3, então, para não ficar... Isso já está corrigido, falaram, né? E para contribuir, sempre que o senhor falar assim, o cara trabalha para depois jantar, isso é verdade, nós também trabalhamos para depois jantar. Na verdade, o dizer correto é vendendo almoço para jantar. Entende? Então, vamos lá. Em discussão, continuando... Como estou em dieta, eu não posso jantar. Tá bom. A pessoa em dificuldade, ela vende o almoço para jantar. Então, Mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos trabalhar sério aqui. Em discussão ainda, presidente. Não havendo mais... Napoleão Bernardes. Querido presidente, deputado Volney, bom dia para Vossa Excelência, para todos aqueles que nos acompanham. Uma saudação especial ao nosso presidente do Detran, deputado Kennedy. De fato, falando em ditados populares, tem aquele que diz que o correto não é dar o peixe, é ensinar a pescar. O Emprego na Pista vem ao encontro disso, na medida em que permite, através da formação e da qualificação, um passaporte seguro e direto para o mercado de trabalho. E os dados trazidos aqui pelo presidente são muito evidentes. São 15 mil vagas abertas imediatamente para aqueles que tenham aquela formação e aquela condição. E, de outro modo,
também garante o pleno exercício do direito ao trabalho. Por exemplo, é o caso dos EARs, porque hoje muitas pessoas na prática desenvolvem essa atividade, usam, né, o carro, a moto para fazer aquelas entregas e não tem exatamente aquilo que a lei exige. E aí podem até ser penalizadas, podem ficar afastadas dessa oportunidade de trabalho, podem ser multadas, ter os seus veículos apreendidos e impossibilita elas para o trabalho. Então, além de garantir um passaporte seguro para boas oportunidades no mercado de trabalho, também regulariza aqueles que eventualmente já prestam serviço. Então, é uma medida inteligente, conta com o nosso apoio. E fica o destaque aqui a liderança do nosso presidente, que tem imprimido um ritmo de gestão de excelência à frente do Detran, com ações que realmente têm redundado aí em favor da qualidade de vida do catarinense. Parabéns pelo trabalho e conte com o nosso apoio. Muito bem, continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os que concordam permanecem como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Um grande abraço. Na ausência até então do deputado Sérgio Guimarães, que seria a ordem da pauta, eu passo a palavra ao ilustre deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, deputada Ana, colegas deputados, a todos que nos acompanham. Eu começo aqui o relatório e voto ao projeto de lei 194/2024, que institui o mês de saúde mental materna, maio furta-cor, dedicado às ações de conscientização e incentivo ao cuidado e proteção da saúde mental materna, e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. A autoria é o deputado Marquito. O projeto de lei, ele visa dar visibilidade, sensibilizar e promover ações de conscientização sobre a importância do tema saúde mental materna no período de gestação, parto e pós-parto, ao aumento do risco de adoecimento psíquico provocado não somente pelo aumento dos níveis de ansiedade e estresse, mas por uma série de fatores da dimensão bipsicossocial. A Organização Mundial da Saúde considera que as mulheres estão suscetíveis a desenvolver transtornos mentais durante a gravidez e no primeiro ano pós-parto. Esses transtornos são vistos pela Organização Mundial da Saúde como um grave problema de saúde pública que necessita de estratégias urgentes de enfrentamento. E a OMS define saúde mental como o estado de bem-estar em que o indivíduo é consciente de suas próprias capacidades, pode lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de maneira produtiva e contribuir para a sua comunidade. A falta de informação e o forte estigma social sobre o adoecimento psíquico no ciclo gravídico puerperal são um enorme empecilho para que gestantes e puérperas busquem ajuda qualificada. A escassez de profissionais capacitados para atuação na prevenção e intervenção põe milhares de mulheres em risco de desenvolver transtornos psíquicos mais graves e até mesmo suicídio, como apontam pesquisas realizadas com essa população. E sensibilizar a população sobre a causa da saúde mental materna é o que propõe o projeto de lei, objetivando alertar os gestores públicos e comunidade em geral para casos de depressão, transtornos de ansiedade e outras doenças psíquicas que podem se desenvolver durante a gestão. No voto, eu inicialmente destaco que, com relação à constitucionalidade sobre o aspecto formal, observo que a proposição em análise, ao pretender estabelecer no calendário oficial um mês, o de maio, dedicado a promoções de ações de cuidado à conscientização sobre saúde mental materna, vem estabelecida adequadamente por meio de projeto de lei ordinária, uma vez que não é reservada a lei complementar nos termos do artigo 57 da Constituição Estadual. Com relação aos aspectos de legalidade, juridicidade e regimentalidade, não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição da matéria. No entanto, ao que se refere à técnica legislativa,
pressuposto de observância obrigatório por parte desta comissão, julgo necessária a apresentação de emenda substitutiva global apenas para fazer as devidas correções. Parecer é favorável com emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade com emenda substitutiva global. Eu também tenho aqui comigo o projeto de lei 201/2024, que declara a paçoca de pinhão, prato típico serrano, integrante do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina, e altera o anexo 17565 de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre patrimônio cultural do estado. A autoria é do deputado serrano Márcios Machado. O projeto em questão propõe a inclusão da paçoca de pinhão entre as melhores especialidades gastronômicas de Santa Catarina. Como atestar se o nosso paladar não foi aqui submetido a esta análise de fazer tal afirmação? Na região serrana, o pinhão é um alimento muito presente na gastronomia típica e popular, já que ele é somente das araucárias, árvore que é símbolo da região serrana, nas cidades de Urubici, São Joaquim, Lages e Bom Jardim da Serra. No voto no âmbito desta comissão, eu voto pela admissibilidade da matéria. Muito bem, em discussão, o PL 0201/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que declara a paçoca de pinhão, prato típico serrano, integrante do patrimônio cultural do estado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação, os que concordam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o PL 201/2024. E para encerrar, presidente, com a ilustre presença aqui do deputado Sérgio Guimarães na reunião da CCJ, eu vou relatar o projeto 202/2024, que declara o entrevero de pinhão. Antes era paçoca de pinhão, agora é entrevero. Mas é tudo do pinhão. Prato típico serrano, integrante do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina, autoria do deputado Márcios Machado. As justificativas são parecidas, porque é da mesma região, e o prato também deve ser muito bom. Então, diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto 202/2024. Muito bem. Em discussão, também o PL 0202/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que declara o entrevero de pinhão, prato típico serrano, integrante do patrimônio cultural do estado. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o PL de número 202/2024. Dando sequência, convido o deputado Napoleão Bernardes para fazer os encaminhamentos dos trabalhos. Bom dia, senhor presidente, em exercício, deputado Volney, queridos colegas deputados, deputado Sérgio Guimarães, Fabiana Luz, deputada Ana, deputado Zilli, Márcios, todos aqueles que nos acompanham aqui na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Eu passo inicialmente ao parecer a mensagem de veto número 502/2024, a procedência é do governador do estado. Inicio com o relatório. Cuida-se da mensagem de veto total ao autógrafo do projeto de lei número 415/2023, que propõe alterar a legislação que consolida os direitos do PCD em Santa Catarina, pessoa com deficiência, para possibilitar a alienação de veículo adquirido com recursos próprios pelo tutor da pessoa com deficiência, com o benefício fiscal dedicado à pessoa com deficiência. Projeto de lei de origem do deputado Júlio Garcia. A proposta visa a evitar a prática que vem se tornando praxe em Santa Catarina e causando, inclusive, dispêndio ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário e aos familiares das pessoas com deficiência, nas hipóteses em que a alienação dos veículos com benefícios fiscais somente é obtida a partir de decisões judiciais. No parecer da PGE, em que se recomendou o veto, colhe-se a seguinte argumentação.
Na hipótese dos autos, a edição do projeto de lei aqui em análise não foi precedida de celebração de convênio no CONFAS. O que se busca, na verdade, é inserir e dar interpretação a uma forma de benefício fiscal não contemplado no CONFAS ICMS 38/2012, qual seja a dispensa de autorização judicial para alienação de veículos adquiridos com isenção de impostos pelos representantes legais de pessoas com deficiência que não possuem capacidade para os atos da vida civil. A propósito, o CONFAS número 38/2012 concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autista. No entanto, suas cláusulas não abrangem hipótese de dispensa de autorização judicial para alienação de veículos adquiridos com isenção de impostos pelos representantes legais da pessoa com deficiência. Um dado importante que provém do próprio parecer da PGE e eu ressalto aqui para análise dos colegas deputados. É uma frase da própria PGE. Embora o PL 415/2023 não crie propriamente um novo benefício fiscal, então a própria PGE reconhece que o projeto de lei em análise não cria um novo benefício fiscal. Isso consta do parecer e do relatório da PGE. Portanto, esse é o relatório. Passo ao voto. De acordo com o regimento interno dessa Casa, em seu artigo 305, parágrafo 1º, combinado com seus artigos 72.2 e 210.4, essa Comissão de Constituição e Justiça deve exarar parecer quanto à admissibilidade de tramitação de mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção ou rejeição de vetos apostos pelo governador do Estado aos autógrafos das propostas aprovadas por esse Parlamento. Inicialmente, no que concerne à admissibilidade, constato cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie, conforme previsão do parágrafo 1º do artigo 54 da Constituição do Estado, razão pela qual entendo que o veto merece ser admitido. No que tange aos argumentos que embasaram o veto, eu manifesto aqui uma divergência ao entendimento do órgão jurídico do Poder Executivo, a PGE, no que aponta à inconstitucionalidade dos efeitos dessa pretensa lei, por considerar que a norma produziria incentivo fiscal sem prévia autorização do CONFAS. E eu reporto ao próprio parecer da PGE, em que textualmente afirma, e essa é uma frase da PGE, abro aspas, embora o PL 415/2023 não crie propriamente um novo benefício fiscal. Então, no próprio parecer, a PGE aponta que não é a criação de um incentivo fiscal. O contraponto do nosso relatório tem por fundamento o entendimento pacificado no âmbito do próprio órgão fazendário catarinense, que recentemente ensinou, no âmbito fiscal e tributário, a existência do texto legal por si só não incide automaticamente na concessão do direito, nesse caso o incentivo fiscal. Ou seja, por efeito, atestando que a mera existência do texto legal não afrontaria a norma constitucional ou infralegal, artigo 1º da Lei Complementar 2475, pois a concessão do benefício e, por consequente, inconstitucionalidade não estariam constituídas até a publicação do regulamento que permita a sua aplicação. Entre os diversos exemplos catarinenses, podemos citar a recente retirada da substituição tributária do sorvete, onde, mesmo sancionada nos primeiros dias de 2023, a legislação somente surtiu efeitos a partir da publicação do regulamento, ocorrido meses após o início da vigência do texto legal. Outro sim, em análise ao processo que instruiu o veto, verificou-se a ausência da manifestação do PROCON, documento que compreende valiosa e indispensável contribuição sobre o tema, onde são narrados os trâmites e a decisão da ação civil pública, que atualmente impede o DETRAN de exigir autorização judicial para transferência de veículos nos moldes previstos na proposta vetada. Na manifestação, o próprio órgão jurídico do DETRAN citou o avanço da jurisprudência e a apropriada interpretação da legislação vigente pelo Poder Judiciário, com o entendimento de que a alienação do veículo beneficiado pelo tutor do PCD não representa extensão ou ampliação de direito ou do incentivo fiscal, mas tão somente o único e inafastável meio para que a pessoa com deficiência exerça de fato o seu direito. Ainda nessa vertente, rememoro que os próprios argumentos do veto reconhecem que não se está criando um novo benefício fiscal. Isso posto, mais uma vez, é exemplificada a finalidade e a importância do texto legal em análise diante da lacuna legal e a omissão na sua respectiva produção. Por fim, entendo primordial a derrubada do veto como forma também de derrubar uma barreira invisível que, em muitos casos, acaba por inviabilizar o acesso da pessoa com deficiência ao seu direito. Ante o exposto, em atenção aos preceitos regimentais, eu voto pela admissibilidade da mensagem de veto número 502/2023 e, no mérito, pela rejeição do veto. Então, aqui, a interpretação que o nosso voto traz é de que este projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa é, na verdade, de um meio de acesso
a um benefício fiscal já previsto em lei. O benefício fiscal se dá em relação às pessoas com deficiência. Não se trata de um novo incentivo, na criação de um novo incentivo fiscal, e isso, aliás, o próprio parecer da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, reconhece. A questão é que, muitas vezes, os deficientes, as pessoas com deficiência, precisam do apoio do seu tutor para ter acesso ao benefício fiscal. E é isso que a lei busca regulamentar. E há casos recentes no judiciário em que o único meio de acesso a essa possibilidade é pela via judicial, os mandados de segurança. Então, na prática, se está abarrotando o Poder Judiciário de casos repetidos como esse. O Judiciário recorrentemente defere o mandado de segurança, só que aí nós estamos submetendo as pessoas com deficiência a mais uma barreira, né? Porque nem todos têm a condição do acesso ao Judiciário. E aí, quando o Judiciário também é abarrotado de casos repetitivos, aquelas causas mais urgentes, mais relevantes, elas às vezes demoram, né? Se reclama muitas vezes da mora, né? Da demora do Judiciário, e muitas vezes se está por questões como essa, que são questões de bom senso, de interpretação, de boa aplicação. No Judiciário, os casos dessa natureza, recorrentemente, com unanimidade, são conferidos os mandados de segurança. Então, esse projeto de lei vem ao encontro justamente de assegurar isso que eu mencionei. É um meio de acesso, é uma forma de acesso, é uma garantia para que o PCD possa fazer valer o seu direito. Muito bem, uma bela explicação. Então, em discussão, a mensagem de veto de 0502/2024, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei de número 415/2023, de autoria do deputado Júlio Garcia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aqui é pela derrubada do veto. Aprovado, então, a derrubada do veto na CCJ. Senhor presidente, passo o parecer ao projeto de lei número 238/2024. Relatório. Trata-se de proposta de autoria parlamentar do nosso eminente presidente, o deputado Camilo Martins, que pretende atualizar a legislação que internalizou o convênio CONFAS número 149/2021 para fixar um rol exemplificativo nas operações compreendidas pelo incentivo fiscal aplicável ao fomento da internet rural catarinense, compreendendo a internet rural convencional e via satélite. Na justificativa, o autor cita os benefícios do fomento à internet via satélite e a sua evolução nos últimos anos. Esse é o relatório. Passo ao voto. Em análise sobre os preceitos regimentais atinentes a esse colegiado, conforme os artigos 72 e 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, julgo que a matéria sob exame foi deflagrada por autoridade constitucionalmente competente e veiculada por proposição legislativa adequada, ou seja, um projeto de lei ordinária. Ainda no que compete à constitucionalidade, entendo que a proposta está balizada no convênio CONFAS número 149/202, por compreender um rol mais restritivo do que a legislação em vigor. Ainda nessa esteira, no que tange à legalidade, por não se tratar de ampliação de efeitos legais já previstos na legislação inicial, entendo que a proposta não incide em qualquer hipótese de ampliação de despesa ou na renúncia de receita, restando, portanto, adequada aos termos da legislação fiscal brasileira vigente. Ante o exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 238/2024 no âmbito desta comissão. Muito bem, em discussão, o PL 0238/2024, de autoria do deputado Camilo Martins. Em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Por fim, senhor presidente, eu peço a retirada de pauta do PL 112/2024 para uma melhor análise da matéria. Muito bem, a pedido do relator, PL 112/2024, retirado de pauta. Quero agradecer a sua participação, deputado Napoleão Bernardes, ao mesmo tempo registrar a presença do colega deputado Sérgio Guimarães, o qual cumprimentá-lo, e passar a palavra nesse momento, dando continuidade, à deputada Ana Campanholo. Obrigada, senhor presidente. São muitos projetos na minha lista, mas os senhores sabem que eu prezo, acima de tudo, pelo princípio da celeridade. Então, nós vamos apresentar um requerimento de diligência para 4 destes projetos.
os 4 primeiros projetos listados na pauta. E, portanto, eu vou fazer essa apresentação em bloco e pedir ao senhor presidente autorização também para votar em bloco os requerimentos de diligência. O primeiro projeto a diligenciar é o projeto 49 de 2024, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para o uso da inteligência artificial na administração pública de Santa Catarina. Esse requerimento de diligência vai à Secretaria do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Associação Catarinense de Tecnologia e Ordem dos Advogados do Brasil. Também o PL 261 de 2024, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui o cadastro de autorizações de estacionamento em vagas destinadas a pessoas com deficiência no estado de Santa Catarina. Nós diligenciamos esse projeto à Casa Civil por meio da Procuradoria do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado de Assistência Social, Mulher e Família e Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Também diligenciaremos o projeto de lei 215, de autoria do deputado Lunelli, que isenta de taxas a expedição de segunda via de documentos a vítimas de catástrofe natural. Nesse caso, nossa diligência é a PGE, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, DETRAN e Associação dos Notários e Registradores do Estado de Santa Catarina. Por último, o projeto 219, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui o Programa de Combate ao Crime de Perseguição, denominado SOS Stalking, e a Semana Estadual de Conscientização e Combate ao Crime de Perseguição, em Santa Catarina. Nós diligenciamos esse projeto à Casa Civil por meio da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria de Segurança Pública. É isso, senhor presidente. Muito bem, então, em discussão, os projetos aqui mencionados pela deputada Ana Campanholo, que é por diligência em bloco e votação em bloco, tanto ao PL 49/2024, PL 261/2024, PL 215/2024 e PL de número 219/2024, os quais são por diligências aos órgãos e departamentos aqui mencionados pela relatora deputada Ana Campanholo. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação, pela diligência, então, desses 4 projetos. Quem está favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, diligência, então, a esses projetos aqui relacionados. Obrigada, senhor presidente. Continuidade. Temos também a responsabilidade de relatar o projeto 475 de 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui a cobrança de uma multa pelo porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos, no âmbito de Santa Catarina. A matéria já foi recebida, já tramitou em diversas comissões e, sendo apreciada na Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, foi designada a sua relatoria o deputado Lucas Neves. Lá, o deputado Lucas Neves apresentou uma subemenda modificativa à emenda substitutiva global, que já estava rolada a esta tramitação, onde propôs uma redistribuição dos recursos oriundos da aplicação das multas, destinando metade ao Fundo para a Melhoria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e outra metade a ser dividida entre o Fundo Especial Antidrogas e o Fundo Estadual da Saúde. Basicamente, esse é o relatório. Voto. Referente à constitucionalidade, sob o aspecto formal, saliento que essa matéria vem estabelecida por meio da sua proposição adequada, como é de praxe, não violando nenhuma prerrogativa privativa do governador. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto violação aos textos da Carta Federal e Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Portanto, no nosso entendimento, não existe vício de inconstitucionalidade formal ou material. E os demais aspectos regimentais também estão sendo obedecidos com rigor. Portanto, o nosso voto é para que o projeto de lei seja acatado conforme subemenda modificativa à emenda substitutiva global que foi aprovada na Comissão de Segurança Pública. Então, senhores deputados, nós já validamos esse projeto na CCJ, só estamos agora validando esta subemenda modificativa a uma emenda substitutiva global que foi apresentada anteriormente e meu voto é favorável. Muito bem, então houve uma emenda substitutiva e que agora tem uma subemenda à
Emenda substitutiva. Exato. Que a relatora, a deputada Ana Campanholo, aqui tem o seu voto pela aprovação Da subemenda. da subemenda. Porque o Então, projeto já foi Exatamente. favoravelmente. Então, em discussão. Presidente, só para tirar uma dúvida. A deputada Fabiano. O projeto em si, discutir a multa, ele é inconstitucional porque já existe o Código Penal, já existe isso no Código Penal. A minha única dúvida é, nessa subemenda está se tratando do destino da multa ou de criar uma multa? É só o destino da multa. da multa. Porque o projeto que cria a multa, no caso, já foi aprovado na CCJ Sim. há muito tempo. Aí se apresentou uma subemenda sobre para onde vai essa multa. Entendo o seu ponto. O senhor está dizendo que a própria criação da multa foi inconstitucional. No entanto, já passou pela CCJ. Sim, na verdade, o projeto é inconstitucional porque o Código Penal já prevê as sanções e multas a quem estiver usando entorpecentes. Então, nós estamos aprovando uma lei de algo que já existe, que já é lei. Estamos aprovando uma nova lei em cima do que já é lei. Nós só estamos, então, nessa emenda substitutiva, definindo para onde é que vai a multa daquilo que já existe. Exatamente. Se nós derrubarmos o projeto agora, a única coisa que acontece é que derrubamos a subemenda. O projeto continua sem a subemenda. Enfim, na verdade, é uma multa administrativa aqui colocada pelo governo, né? Então, Não é pelo governo, pelo projeto de lei. mas é uma sanção administrativa. Exatamente. Enfim. Em discussão. A possibilidade de discutir ela é clara, né, e aberta. Não havendo mais quem queira discutir, o deputado Fabiano não concorda com tal situação, mas, enfim, o voto está por vir. O meu desentendimento era justamente esse, né? Na subemenda, o que ela Sim. tratava da multa, porque a lei é inconstitucional, nós estamos tratando da multa só, né? Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado? Também? Por unanimidade. Então, Obrigada, deputado Fabiano. O deputado Aí, Fabiano eu- está mudado. muitas vezes eu não entendo, né? Mas eu compreendo, né? É isso aí. Da multa. O projeto de lei 230 de 2024, de autoria do deputado Sargento Lima, que altera a lei já existente, 18.878, que institui o Comitê Integrado para a Cidadania Paz nas Escolas, o INTEGRA, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Basicamente, senhores, o deputado Sargento Lima apenas pede que seja inserido neste comitê, neste INTEGRA, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o que para mim parece muitíssimo, muitíssimo razoável, né? Não tinha sequer me dado conta de que quando nós aprovamos o INTEGRA, a Secretaria de Segurança Pública não fazia parte desse comitê que tem como objetivo principal a segurança. Portanto, quanto ao mérito, não há o que deliberar, mas referente à constitucionalidade sob o aspecto formal, esta matéria vem sob a apreciação que já é estabelecida pelo regimento, não há nenhum óbice, nenhum obstáculo. Em relação à constitucionalidade material também não existe nenhuma violação. Portanto, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei 230, que é bastante simples. Obrigada, senhor presidente. Muito bem. Em discussão, o PL 231/2024, de autoria do deputado Sargento Lima, que proíbe a utilização do termo carne. Não, desculpa, senhor presidente, 230 ainda. Eu pulei, esse vai ser por último, porque esse é pensamento. É o 230. Ele somente integra ao comitê do INTEGRA a Secretaria de Segurança Pública, que não fazia você parte. pulou. Pulei, desculpa. Pulou, tá pulando. Desculpa, Muito bem. não tira Pulou. ponto na minha nota. PL 230/2024, de autoria do deputado Sargento Lima, que altera a lei de número 18.878/2024, que institui o Comitê Integrado para Cidadania e Paz nas Escolas, integra, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrário se manifestem, aprovado por unanimidade. Então, agora vamos por pular para trás. Isso. Vamos adiante para trás.
O último projeto sob minha responsabilidade é o projeto de lei 231 de 2024, de autoria do deputado Sargento Lima. E este projeto já tem um projeto de minha autoria muito anterior a este, né? Então nós vamos pedir o apensamento. É uma proposta de lei que pretende proibir a utilização do termo carne para produtos que não contenham carne. Por exemplo, hambúrguer de soja, que não contém carne. Linguiça vegana, não é linguiça. Então, o projeto, basicamente, os senhores já viram, porque já passou aqui por esta casa. A justificativa do projeto também é muito semelhante ao meu projeto número 100 de 2024, e nós apenas propomos o apensamento de um ao outro por versarem sobre temas correlatos, basicamente idênticos. Muito bem, então, o PL de número 231/2024, de autoria do deputado Sargento Lima, que proíbe a utilização do termo carne, seus sinônimos e derivados em embalagens, rótulos e publicidade de alimentos que contenham carne em sua composição, é pelo apensamento ao PL de número 100/2024, de autoria aqui da deputada Ana, que é precedente a este, né? Então, que o PL 231 seja pensado ao PL 100/2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade, então, o apensamento do PL 231/2024 ao PL 100/2024. Obrigada, presidente. Não havendo mais matéria para a deputada Ana nesse momento, passo a palavra ao deputado Márcio Machado. Bueno. Então, bom dia a todos, presidente, deputada Ana, nobres colegas. Eu tenho alguns projetos aqui na minha alçada. Eu tenho 3 projetos requerendo diligências. Então, eu peço a gentileza para que nós possamos votar em bloco. Projeto de lei número 43 de 2024, o 108 de 2024 e o 301 de 2016. Ambos solicitam diligências às secretarias afins. Caso algum deputado queira que eu leia o relatório. O 43, 108 e o 301. Então, a pedido do deputado Márcios, em bloco, pedido de diligência do PL 43/2024, 108/2024, 301 de... É verdade isso? 2016? Ainda está aqui? Havia polêmica aqui, né? Poxa. Então, em discussão, em bloco, dos 3 referidos projetos, não havendo quem queira discutir, em votação, em bloco, dos 3 projetos aqui mencionados, para diligência às entidades, departamentos assim mencionados pelo relator. Aprovado o pedido de diligência por unanimidade. Presidente, estou fazendo um voto vista ao projeto de autoria da deputada Paulinha, o 409 de 2021 e o 418 de 2021. São projetos que tratam sobre o ICMS. O 409, nas aquisições de embarcações e produtos destinados à pesca artesanal. O 418, isenção do imposto, o ICMS, sobre o óleo diesel destinado ao consumo das embarcações pesqueiras. Pois bem, foi encaminhado para diligências, no qual a Secretaria da Fazenda apresenta o seguinte posicionamento. O projeto 409, ele encontra-se como óbice, haja vista que não existe convênio do CONFAS. Então, para que a gente possa dar isenção do ICMS, há necessidade de autorização do CONFAS. Então, neste convênio não tem, e o outro projeto já é lei. Então, o projeto que ela apresenta, o 418, já foi transformado em lei, a Lei 18.701 de 2023. No que tange às isenções, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que precisa dessa autorização. A partir desse momento, esse projeto ele não merece prosperar.
Então, nós temos 2 projetos apensados. Um projeto não tem autorização do CONFAS, o outro projeto já é lei. Então, deste modo, esse é o meu voto vista em relação a este projeto, deputada Paulinha. Muito bem, esse projeto, ele tem como seu relator o 409/2021, o qual está pensado o 418/2021, tem como seu relator o deputado Napoleão Bernardes, que é pela aprovação. Então, por ter precedência o voto do relator Napoleão Bernardes, consulto os nobres colegas deputado e deputada, se concordam com o voto do relator precedente, deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, sim, só para rememorar, o voto original já faz um certo tempo. Se Vossa Excelência me permitir apenas um rememorar, né, desse tema. Ok. Eu agradeço as contribuições importantes do deputado Márcio Machado e eu só volto à baila em relação a esse tema, independente até do mérito do projeto 409/2021, mas por uma tese que é importante que nós aqui na CCJ possamos refletir, debater e firmar um posicionamento. Porque muito recentemente nós tivemos precedentes e até manifestações da própria Secretaria da Fazenda e do CONFAS. E a nossa tese, e é importante que a CCJ faça uma análise mais profunda desse tema, a tese é que não é inconstitucional e nem ilegal a aprovação de um projeto de lei que vise a autorização para um benefício fiscal sem previamente haver a resolução do CONFAS. Qual que é o entendimento que se tem mais atual em relação a isso? As assembleias legislativas podem, sim, aprovar projetos dessa natureza. E o que acontece na prática? A lei está aprovada, mas o benefício fiscal não é efetivado até haver, posteriormente, aí sim, uma aprovação do CONFAS. Há precedentes até aqui na legislação catarinense em relação ao sorvete se deu desse modo. Se aprovou primeiro uma lei, autorizou o benefício fiscal, aí esse benefício fiscal, obviamente, na prática não acontece até, em algum momento, ter a aprovação pelo CONFAS. E isso tem havido em outros estados também. Então, é uma questão, até independente do mérito deste tema específico, do projeto de lei 409 especificamente, é como tese das nossas competências e das nossas prerrogativas como Assembleia Legislativa. O que já há precedente em Santa Catarina e um precedente consolidado em outros estados é o seguinte: as assembleias podem aprovar benefícios fiscais, independentemente da prévia resolução do CONFAS, o benefício fica aprovado. Só que ele fica condicionada à sua efetividade a, lá na frente, ter aquela resolução do CONFAS ou não. Se nós, em relação a essa ou outras matérias do gênero, fizermos um entendimento contrário, é um tiro no pé nas nossas próprias prerrogativas e competências. Então, aqui é uma espécie de antecipação. Antecipa a possibilidade de. Agora, a efetividade daquilo vai estar condicionada lá na frente à resolução do CONFAS ou não. Por isso, eu mantenho aqui os argumentos do nosso voto original. Né? Como eu disse, um exemplo aí prático, né? Teve uma norma que retirou a substituição tributária do sorvete. Ela foi sancionada nos primeiros dias de 2023. Só que daí a aplicação prática só foi autorizada pela Fazenda após a regulamentação do CONFAS, que aconteceu no momento posterior. Então, né, até por uma questão de coerência, por uma questão de lógica, por uma questão de racionalidade, né, fica, né, aqui o apelo para que a gente mantenha esses precedentes, porque é um precedente em defesa também das nossas prerrogativas e que, inclusive, pode contribuir para o próprio governo do Estado, quando tiver interesse nessas matérias, né, envie o projeto de lei primeiro, né, enquanto em paralelo tramita a resolução do CONFAS. Inclusive, esse precedente pode ser benéfico às próprias estratégias do governo nos casos de incentivo fiscal. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Com todo o respeito ao deputado Napoleão, que eu tenho uma admiração grande pelo seu conhecimento, o que acontece? Nós estamos aprovando uma lei que ela diz o seguinte: isenta. Assim que, caso o governador sancione ou não e venha e nós derrubamos o veto, ela está valendo a partir daquele momento. Então, o que acontece? Você faz uma lei que isenta. Daí nós vamos abarrotar mais o Poder Judiciário, porque o pessoal vai exigir que a lei seja cumprida. Nós temos duas leis aqui paralelas. Um projeto de lei que já é lei em Santa Catarina,
que é a Lei 18.701 de 2023, e um outro que está isentando. Eu não estou entrando no mérito. É importante a isenção para a pesca artesanal? Claro que é importante. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte. Não, o deputado Napoleão disse o seguinte, não, nós aprovamos, que é um direito nosso de legislar, e daí espera o CONFAS autorizar. Peraí, então a gente vai começar a aplicar um monte de lei esperando o CONFAS autorizar e colocando na gaveta. Daí é para inglês ver. A gente cria uma expectativa, é ajuizado com uma ação direta de inconstitucionalidade, e aí fica num cerca-lourenço, numa conversa sem fim, que não tem uma validade e eficácia da lei. Então, o que eu peço aos nobres colegas é que a gente derrube o voto do relator e a gente possa dar pela inadmissibilidade desse projeto, porque senão a gente vai começar a criar, a gente abre uma brecha para precedentes, porque a lei diz isenta, ela não autoriza, ela isenta, e a partir que a gente isenta tem que ser cumprida a lei quando ela é publicada e na validade dela. Então nós estamos criando algo que é para inglês ver, colocar embaixo da gaveta para dizer que tem, o cidadão vai aplicar, não vai conseguir, vai criar um imbróglio e um problema jurídico danado por nós termos aprovado, porque todo mundo quer aprovar. Todo mundo quer provar as coisas boas. Isenção é coisa boa. Ô, Silvio Santos. Ô, Silvio Santos. Todo mundo quer provar, porque dá royalties para nós. Mas agora nós temos que ter um pé no chão, né? E com todo respeito ao nobre colega e o seu posicionamento, mas eu peço que os colegas aqui a gente possa derrubar já de vez esse projeto aí para não criar nenhum imbróglio na frente. Obrigado. Muito bem, continuando em discussão. Só um questionamento, deputado Napoleão. Você tem o parecer do CONFAS? Foi pedido? Diligência? Não, o CONFAS ele se manifesta depois nos casos provocados, né? O que existe é um precedente já nosso aqui catarinense, por exemplo, no caso da substituição tributária do sorvete, em que se aprovou uma lei, né? Se aprova a lei estadual e a vigência do benefício fiscal só se dá depois do CONFAS fazer a sua internalização. O Estado é que provoca o CONFAS por sua iniciativa, né, ou provocado, mas não existe consulta prévia ao CONFAS. Nessa lei do sorvete foi aprovado visando isso, que vai ser que dependia do CONFAS? Ou quando aprovou, ela está aprovada, como diz o deputado Márcio? Ela foi aprovada sem a resolução do CONFAS. Sem a resolução. E passou a viger depois. Superadas as discussões, só lembrando, então, temos o projeto de lei da deputada Paulinha 409/2021, que isenta ICMS os equipamentos para pesca artesanal, e também, depois, a pensado 418, que também isenta ICMS o óleo diesel usado por esses equipamentos. É isso. Tivemos um pedido de vista do deputado Márcio Machado, o qual hoje devolve vistas com voto divergente, né? O qual eu coloco agora em votação o voto precedente do deputado Napoleão Bernardes, que é pela admissibilidade. O voto do deputado Márcio divergente é pela inadmissibilidade. Pela rejeição. Pronto. Puxa vida. Gostou, né? Essa é boa, né? Então, em votação, primeiramente, o voto do relator precedente, deputado Napoleão Bernardes, pela admissibilidade. Quem concorda com isso como está? Só para... Permita, sim, presidente. Só para que sim. Possa ter o voto vista que eu estou apresentando, nós precisamos derrubar o voto do relator. Sim. Essa foi bem lembrada agora. Não, só para deixar certinho, né? Tá tudo copiado. Então vamos lá, dando sequência. Quem for favorável ao voto do relator precedente Napoleão Bernardes, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Vamos coletar os votos. Deputado vota a favor ou contrário Napoleão Bernardes? O deputado... Não, é o voto. Eu voto a favor do deputado Márcio pela... Deputado Sérgio Guimarães? Napoleão? Deputado Márcio. Vamos consultar agora a assessoria.
Então, como temos precedente, a lei do sorvete, com todo respeito ao deputado Márcio, que tem toda a sua razão na questão da legalidade, mas pela precedência, eu quero entender que vamos continuar discutindo isso. Eu acho que é muito válido. A nossa pesca artesanal ela passa por muitas dificuldades. E é lógico, temos um governo que é sensível e que estão logo buscando aqui o encaminhamento, a continuidade da tramitação, que vamos estar discutindo em outras comissões e depois podemos estar discutindo isso também em plenário. E que depois nós podemos ter uma avaliação do governo de forma muito profunda, através do secretário da Fazenda, através do CONFAS, para buscar a validação ou não, e ele voltar para essa casa e nós continuar aqui tomando as nossas definições. Então, nesse momento, eu fico com o meu voto, não é nem a favor, nem contra o governo, mas pela continuidade da tramitação, o meu voto fica pelo relatório do deputado Napoleão Bernardes. Então, vamos lá, segue o baile. Opa, perdão, segue a comissão. Não tem problema, não. Tudo certo. Projeto de Lei 234 de 2024, da Lavra deputada Ana Campagnolo, declara de utilidade pública a Associação Amigos do Museu Histórico e Arquivo Público de Itajaí. Ante o exposto, analisando todas as condições legais juntadas ao processo, meu voto é pela admissibilidade do projeto. Número 234. Obrigado, Márcio. Muito bem, dando continuidade, então, projeto de número 234, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Museu Histórico e Arquivo Público de Itajaí. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, os que concordam com essa comissão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Pois bem, então, projeto 75 de 2024, da Lavra, o deputado Antídio Lunelli, dispõe sobre as leis que dominam bens públicos, a fim de denominar professor Luiz Pi de Freitas, a quadra poliesportiva da Escola de Ensino Médio Engenheiro Anis Gualberto, localizado no bairro Pais Leme, no município de Imbituba. Também, ante o exposto, não vejo nenhum empecilho de ilegalidade ou inconstitucionalidade, juntados todos os documentos legais. O meu voto é pela admissibilidade e continuidade de tramitação do projeto. Em discussão, PL 075/2024, de autoria do deputado Lunelli, que denomina como professor Luiz Pi de Freitas a quadra poliesportiva da Escola de Ensino Médio no município de Imbituba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com essa comissão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem outro pedido aqui, presidente, de diligências ao projeto 216 de 2024, da deputada Ana Campagnolo, que institui o programa de conscientização sobre a ética profissional dos servidores da educação do Estado de Santa Catarina. Então, ante o exposto, diligências à Secretaria da Casa Civil, bem como ao Conselho Estadual de Educação e à Secretaria de Estado da Educação. Pedir diligências 216 do projeto. PL 216/2024, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que institui o programa de conscientização sobre ética profissional para servidores da educação. Relator, deputado Márcio Machado, o qual pede diligência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com o pedido de diligência do deputado Márcio Machado, fiquem como se encontram. Fiquem como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, pedido de diligência. Projeto também de Lei 171 de 2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, no qual altera a lei que institui datas festivas para incluir o Dia do Árbitro Esportivo. Também sem nada de ilegalidade ou inconstitucionalidade, meu voto é pela admissibilidade do mesmo. PL de número 171/2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, que institui o Dia do Árbitro Esportivo. Relatório do deputado Márcio Machado, o qual tem o seu voto pela admissibilidade. Em discussão. Só Não havendo
Só para lembrar. Com a palavra, deputado Thiago Zilli. É coincidência, o projeto 171 do árbitro de futebol, né? Mas... Mas é animal, cara. Ontem eu ouvi o jogo do Brasil e Costa Rica, aí o narrador dizia assim, se fosse do Brasil era pênalti. Mas, enfim, vamos continuar. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os que concordam com essa comissão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, projeto 190 de 2024, da Lavra, o deputado Neudi Sareta, declara integrante do Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Santa Catarina, Filo Talian, de Lajeado dos Pintos, no município de Concórdia. Também analisando o projeto, presidente, não vejo nenhum óbice. Então, ante o exposto, o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Projeto número 7 de 2024, é isso? 190. Foi de trás para frente também. Puxa vida. Projeto de lei de número 190 de 2024, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara integrante do Patrimônio Cultural e Material do Estado de Santa Catarina, o Filotalian de Lajeado dos Pintos, do município de Concórdia. O relatório do deputado Márcios é pela aprovação, pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com essa comissão, caso contrário, se manifeste. É aprovado por unanimidade. O último projeto, então, na minha lavra, projeto 218, 2024, autoria do deputado Emerson Stein. Ele institui o Dia Estadual de Asas Solidárias no calendário, tendo em vista o cenário devastador ocorrido pelas enchentes no estado vizinho do Rio Grande do Sul. Eles fazem um trabalho muito forte na questão de resgate de vidas, asas solidárias. E eu faço uma emenda substitutiva global apenas para uma adequação de redação, nada mais do que isso. Então, o meu voto também é pela admissibilidade do mesmo. Muito bem, deputado Márcio Machado, com o relatório do PL 218/2024, que institui o Dia Estadual Asas Solidárias, que é pela admissibilidade, em discussão, com emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com essa comissão, caso contrário, se manifeste. É aprovado por unanimidade o PL 218/2024, com emenda substitutiva global. Muito obrigado, deputado Márcio, pela contribuição. Nesse momento, a palavra com o deputado Thiago Zilli. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos os colegas, a deputada Ana, as pessoas que acompanham hoje aqui, os servidores dessa casa. Eu tenho 4 projetos para relatar, senhor presidente. E o primeiro é o projeto de lei 0032/2024, de autoria do deputado Sérgio Mota, que estabelece obrigatoriedade e disponibilização de álcool gel nos estabelecimentos públicos e privados do Estado de Santa Catarina. Do relatório, foram requeridas diligências aos órgãos do Poder Executivo, a FCDL, que apresentaram suas considerações. Rapidamente, só para ir direto ao voto, em relação ao exame constitucionalidade formal, verifico que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada, qual seja projeto de lei ordinário, não estando arrolado entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado. No ponto, destaco o entendimento da Corte Suprema, tese 917, que o simples aumento de despesa não indica por si só inconstitucionalidade formal, ainda mais no caso em tela, na qual se verifica que a medida, ou seja, a disponibilização de álcool gel, já restou amplamente implementada. A sua manutenção apresenta relevante medida de saúde pública. Neste particular, ressalta-se que a própria Diretoria de Vigilância Sanitária reconhece que o álcool é um antisséptico de baixo custo, extremamente rápido e eficaz,
na redução do número de micro-organismos encontrados na pele, bem como a atividade fiscalizatória em relação às medidas sanitárias, também já é desenvolvida pelos órgãos competentes. Em relação à constitucionalidade material, não detectamos qualquer violação aos textos da Carta Federal e Estadual. Com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a este órgão fracionário, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ressalto que o interesse público se revela pelas manifestações da Secretaria da Indústria, Comércio, bem como pela Vigilância Sanitária. Só fazer um breve relato, até porque também sou da parte do comércio, eu acho que o comércio, às vezes, está sobrecarregado com normas impositivas. Mas, por entender que a pandemia nos trouxe exemplos de que temos que manter a limpeza, a saúde pública, né? E eu vejo isso constantemente nos estabelecimentos, já quase sem precisar ser uma norma impositiva, né? Os estabelecimentos estão disponibilizando o álcool gel em muitos lugares que a gente entra. Acho que nós não podemos perder essa maneira que ficou estabelecida com a pandemia. Então, mediante a tudo isso, eu voto no nome dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0032/2024. Em discussão, PL 0032/2024. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade, PL 32/2024. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo é o projeto de lei 0007/2024, de autoria do deputado Fernando Crelin, que dispõe sobre a proibição de circulação de veículos transportadores de produtos perigosos entre os municípios de Joinville e Campo Alegre, no trecho rodoviário estadual da SC 418, Serra Dona Francisca, no estado de Santa Catarina. Dentro desse projeto foi apreensado o projeto de lei 008/2024. Cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Fernando Crelin, que dispõe sobre a proibição de circulação de veículos transportadores de produtos perigosos nos municípios de Joinville e Campo Alegre, do trecho rodoviário estadual SC 418, Serra Dona Francisca, no estado de Santa Catarina. Na justificação, o autor destaca que, conhecida por suas belezas naturais e uma privilegiada, a rodovia recebe turistas diariamente para a apreciação da extensa área verde que circula a estrada. Por outro lado, também é famosa pelo seu trajeto sinuoso, principalmente da região da Serra, onde apresenta pontos que ocorrem muitos acidentes, como aquele que aconteceu no dia 29 de janeiro de 2024, em que um caminhão carregado de produtos químicos tombou, ocasionando o vazamento desses produtos químicos, contaminando um dos rios que abastecem de água a região, acarretando em 80% do município de Joinville sem água. O autor assim justifica como razão importante para a proibição prevista no projeto de lei a proximidade com os mananciais dos rios Cubatão e Piraí, as principais fontes de abastecimento público de águas de Joinville e o mencionado risco de acidentes. Diante da complexidade da proposição, solicitamos o encaminhamento de diligências para a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Infraestrutura, IMA e COFEM. Tais diligências retornaram sem qualquer manifestação, pelo que foram devidamente reiteradas no entanto, novamente os órgãos do Poder Executivo não prestaram suas respectivas considerações, constando apenas a resposta do COFEM. Ao projeto de lei em análise foi apresentado o projeto de lei número 0008/2024, de autoria do deputado Maurício Peixe, com a mesma emenda. Vamos ao voto. Olhamos toda a constitucionalidade do aspecto formal e está tudo de acordo. Ainda a matéria trata de rodovia estadual, estando sobre competência legislativa do Estado de Santa Catarina, que também a proteção ao meio ambiente nos termos do artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal de 88, matéria de competência concorrente entre os entes federativos. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos da Carta Estadual. Portanto, não há espécie de hipótese de vício de inconstitucionalidade formal. Com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a esse órgão fracionário, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria.
em relação às relevantes considerações apresentadas pelo Conselho da Entidade Empresarial de Santa Catarina, o COFEM, mais vinculadas ao mérito, poderão ser devidamente analisadas junto às comissões temáticas de transportes, desenvolvimento urbano e infraestrutura dos assuntos municipais. Ressalto por oportuno que aportou aos autos moção do Poder Legislativo do município de Joinville pela aprovação da proposição, considerando a gravidade e as consequências do acidente citado no relatório, bem como a necessidade de proteção dos mananciais que abastecem Joinville e a existência de rotas alternativas viáveis ao deslocamento dessas cargas. Ante ao exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 007/2024, prejudicada a análise do 008, por ser idêntico na forma do artigo 216 do Regimento Interno. Senhor Presidente, pela aprovação para que as próximas comissões tenham o direito de discutir melhor a matéria. Muito obrigado. Bom, nobres colegas, então, a DOC aqui representando o deputado Volney Weber. Alguém quer retirar uma... Queremos discutir aqui, presidente. Louco, presidente. Então, deixa nós discutir a matéria, então. Esses caminhões vão passar por onde? Em que horário? Que volta que eles vão dar? A Câmara de Joinville apresentou um requerimento dizendo que tem essas alternativas que queria discutir. Foi um Eles imaginam o custo que isso vai impactar na mercadoria? O deputado Kennedy Nunes propôs esta mesma matéria na legislatura passada e depois retirou o projeto. Exatamente. Justamente porque você proibiu um veículo de circular numa rodovia. Então, se proíbe lá na Serra Dona Francisca, proíbe na Serra do Rio do Rastro e na Serra do Rio do Rastro. Sobra para os caminhões a 470 e a 282. Então, o custo do transporte para quem... E o custo do produto, porque vai aumentar a logística também, ela é uma situação muito delicada. Talvez o governo do estado investir numa rodovia lá com itens de segurança ao longo da rodovia para evitar que num acidente os veículos ou o caminhão possa cair num manancial é uma coisa, mas proibir o caminhão de circular, já existem regras de horários, né, que não pode circular à noite, caminhão, o bitrem não circula em rodovias estaduais, o tremião não pode circular à noite, veículos de carga perigosa não podem trabalhar à noite, tem essa questão do descanso também do motorista. Agora, eu acho muito delicado, porque para a região norte vai significar aumento do custo do produto, porque esses caminhões vão ter que fazer uma volta para entregar suas mercadorias. Não sei se a gente entra aí na questão do direito ou não de circulação, do ir e vir, mas acho que aí pode ter um aspecto de inconstitucionalidade. Mas, enfim, eu acredito que o mérito do que nós estamos falando aqui tinha que ser na Comissão de Transportes, né? Mas eu acho que nós aprovar matéria como essa é abrir precedente para aprovar a proibição em outras rodovias daquilo que alguns acharem que não quero que circule caminhão de porco na minha cidade, não quero que circule caminhão com frango, não quero que circule caminhão com boi, não quero que circule... E aí nós vamos abrir um precedente para começar aqui um rol de proibições, né? Presidente, eu concordo com o deputado Fabiano, principalmente na questão quando ele fala de que a obrigação do Estado oferecer condições de segurança para o motorista. A exemplo do que já tem ali, que é na região de Joinville, se não me falha a memória, na Serra Dona Francisca, aquelas áreas de escape, onde os motoristas com problemas mecânicos, principalmente falta de freio, utilizam aquilo ali. Agora, tu penalizar o motorista, não, eu creio que não seja o caminho correto, tendo em vista o preço disso, da mercadoria, a volta que esses profissionais vão ter que dar. Claro, nós estamos falando de um acidente que foi extremamente grave que a gente acompanhou. Nós temos que trabalhar em cima de números. Agora, eu não vejo nós aprovarmos isso aqui na CCJ. também quero... Em discussão, deputado Márcio Machado. Presidente, então esse projeto, de fato, quero corroborar aqui com os colegas, é uma logística, a indústria química é uma logística importante para todo o setor têxtil, setor das papeleiras, todo o setor responsável pelo desenvolvimento econômico, não só de Santa Catarina, mas também como força motriz do Brasil e do mundo, ele é através dos produtos químicos. Então, quando você pega uma empresa de Lages, que
que nós temos lá a Klabin, tanto em Otacílio Costa, Correia Pinto, são empresas multinacionais que exportam produtos de alta qualidade e que o produto químico é necessário. Então, como é que nós vamos fazer toda uma logística, sendo a necessidade, sim, do Estado trazer segurança para o motorista? Nós aprovamos, e hoje é lei aqui em Santa Catarina, quando numa polícia rodoviária estadual tem espaço, o motorista possa descansar. O que está acontecendo hoje em Santa Catarina? E não só em outros Estados-membros. Quando o motorista está cansado, ele quer parar num posto de gasolina, como nós fazemos, nós estamos viajando, estamos cansados, a gente faz o quê? Para num posto de gasolina, dorme ali uns 15, 20 minutos, passa uma água no rosto e segue a jornada, toma um cafezinho. O motorista de caminhão não pode parar mais. Tem posto de gasolina, está proibido, mesmo abastecendo. Tá, e aí você está andando, de repente você vê um caminhão tombado numa reta, numa curva que não é fechada, porque ele dormiu. O sono é implacável. Daí ele vai parar onde? Numa beira da estrada para ser assaltado? Então a gente precisa trazer mecanismos. Então, e pela inconstitucionalidade também, pela intervenção direta na livre iniciativa. Ir e vir, levar o produto, uma logística desnecessária que vai ocorrer. Claro que é importante ter mecanismos de proteção ao meio ambiente. Isso é asseverado. Agora, você fazer uma lei proibindo, aí, como os deputados colocaram, Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro, e aí você vai minando o estado, onde você não vai poder andar, vai ter que fazer quilômetros e quilômetros para poder chegar, levar a mercadoria. E o frete aumentando, porque muitas transportadoras não levam produtos químicos. É algumas apenas que são muito especializadas nisso. Então, meu voto é contrário a esse projeto, com toda a vênia ao deputado Zilli, pela sua relatoria, muito bem fundamentada, mas eu entendo ao contrário. Obrigado. Senhor presidente, rapidamente, até porque a discussão foi válida, né, nós grifamos aqui, em relação às relevantes considerações apresentadas pelo Conselho de Entidades Empresariais, o COFEM, mais vinculados ao mérito, poderão ser devidamente analisadas junto às comissões temáticas aos transportes, desenvolvimento urbano e infraestrutura dos assuntos municipais. Mas também concordo que uma proibição ela é muito severa na questão só de proteção. Lá houve destruição do meio ambiente, da questão dos mananciais, e causou um impacto muito grande. Por isso que a discussão é relevante, mas a proibição também é muito forte. Né? Muito bem. Então, até quero fazer um breve comentário aqui para contribuir. Quando se fala em proibição, é muito sério isso. É bem relatado aqui pelos nobres colegas deputados, quando você tem que dizer assim, é proibido a Serra Dona Francisca o transporte de produto químico de Joinville a Campo Alegre. E dentro desse espaço, nós temos empresas instaladas que usam produtos químicos. Então, o caminhão não está nem falando do tamanho aqui. Não é permitido o transporte de produtos químicos nessa região. Tanto é que para produto de limpeza das nossas residências, para chegar no mercado, dentro dos caminhões tem produto químico. Ou não é verdadeiro isso? É verdadeiro. Então, se for para levar no pé da letra, na risca, aquela região ali, nada mais de produto pode ser utilizado, nem para limpeza. Nem que boa, exatamente. Porque que boa em excesso vai causar um dano ambiental na Serra Dona Francisca. Então, resumindo, se for para dar a volta, então não podemos descer a serra de Curitiba para Joinville, então nós vamos ter que ir pela 116. Depois descer pela Dona Francisca não pode. Peraí, a do Corvo Branco, como relatou o deputado Márcio, também não pode. Na do Corvo Branco também não é permitido, porque é serra. Vamos seguir para o Rio Grande do Sul para descer lá na Serra do Faxinal. Não pode. Nem na Serra da Rocinha também não pode. Se não pode isso tudo, também não pode descer de Caxias a Porto Alegre. Resumindo, produto químico no litoral não pode ter mais, porque o caminhão não pode transportar. Então, eu acho um absurdo até esse tipo de coisa, válido aqui a preocupação, mas a minha sugestão nisso tudo, então, é como os equipamentos hoje são monitorados pelas empresas que transportam produto químico, aí quem transporta produto químico tem que passar por uma aprovação para ter uma carroceria que transporta produto químico, para ter uma aprovação nos órgãos competentes para transportar aquele certo produto. Então, que se determine como são rastreados e tudo mais, que se exija, através do tacógrafo, que nas serras o caminhão pode transportar a 20 km por hora. Pronto, 30 por hora. Por quê? Com 30 por hora ou 40 por hora, ele vai descer engrenado. O que é o problema do sem freio? Vem a 80, vem a 90, com 30 toneladas, empurrando serra abaixo, usando o freio. É só o Estado investir em proteção na rodovia, pronto?
Mas em alguns lugares não temos válvula de escape e tudo mais, enfim. A gente já aprendeu de muito jovem, né, Fabiano, que um caminhão na subida de um morro, de uma serra, Thiago, se ele sobe em segunda, porque não tem condições de caminhar mais rápido, ele tem que subir engrenado numa segundinha, o que se faz na descida? Na mesma marcha. Se sobe em segunda, desce em segunda. Precisa freio? Não. Não falta freio. Porque o faltar freio é fritar os freios. Quando você precisa estar superaquecido, não segura mais nada. Então é subir em segunda e descer em segunda. Resumindo, qual é a velocidade que se pega em segunda? É 40? Tudo bem, estabeleça por tacógrafo 40 por hora nas serras. O policial, se parar o caminhão, verificar que ele desceu a serra em 50, multado. Pergunto, vamos diminuir os problemas ou não vamos diminuir os problemas? Com certeza. Então, fica a sugestão aqui, mas, enfim, eu colho os votos aí. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os que concordam com o relatório do deputado Thiago Zilli, que é pela aprovação, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Voto contrário, então, do deputado... Enfim. Não. Reprovado o voto do relator Thiago Zilli, que é precedente, né? Então, temos aqui um voto divergente do deputado Fabiano da Luz. Então, nesse momento agora, então, vamos para o voto do voto divergente do deputado Fabiano da Luz. Ele não tem aqui, ele vai apresentar. É isso? Então, o deputado Fabiano da Luz apresenta voto divergente, essa é a sua colocação, e como foi rejeitado lá, o deputado Fabiano da Luz apresentará o voto divergente na sequência. Então, rejeitado o voto do relator, deputado Thiago Zilli. Obrigado, senhor presidente, os colegas também. O próximo projeto de lei é o PL 0188/2024, de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o inciso 5 no artigo 24 da Lei 17.292, de 19 de outubro de 2017. Até quero parabenizar o deputado Volney Weber pela proposição desse projeto de lei, né? Até suscitou a gente começar a fazer algumas pesquisas, porque ele bota o artigo 5, né, no artigo 1º do artigo 24 da Lei 17.292, 19 de outubro de 2017, acrescendo o inciso 5. O tempo adicional de 1 hora para a realização de provas em concursos de vestibulares, de processos seletivos de exames, de outras também para a questão dos autistas. E, deputado, começou a aparecer algumas questões, então nós vamos pedir diligência para ter uma noção. Existem alguns casos que os autistas eles têm até vantagem na questão do tempo, por ser tão concentrado na prova e pela inteligência, às vezes, normal, e vai ter mais 1 hora extra ainda. Tem casos por exemplo, de autistas fazendo doutorado em Direito, que eles terminam a prova em metade do tempo, acertam tudo, né? Tem doutorado em Medicina, tem especialização, e eles têm, então, começa a suscitar quase que uma vantagem adicional, ter mais 1 hora ainda. Então, só para a gente pedir diligência à Secretaria da Educação e aos órgãos competentes, né? Pedir diligência para depois a gente dar o voto. Muito bem. Em discussão, o pedido de diligência sobre o PL 0188/2024. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de diligência sobre o PL 188/2024. Com a palavra, o deputado Márcio Machado. Presidente, eu peço só a vênia para que a gente possa mandar para a PGE também, se possível. Diligências para lá. Fabiano da Luz. Não, tem... Nós pedimos aqui a Secretaria do Estado da Educação, a Procuradoria-Geral do Estado e através da Casa Civil. Ah, tá, ótimo. Não, vai para o pai do Badanha agora. Pai do Badanha também? Tá bom. Não. Então é isso aí. Muito bem, obrigado, deputado Márcio. Em votação já coloquei. Então, quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o pedido de diligência
do PL 0188-2024. Dando continuidade, deputado. E o último projeto é o projeto de lei 0239/2024, de autoria da deputada Paulinha, que institui o programa Adote um Município para a Prestação de Cooperação Institucional dos municípios catarinenses a outros municípios de todo o território nacional em situações de reconhecida calamidade pública ou emergência. Nos termos dos regimentais, foi distribuída a relatoria desse deputado, o projeto de lei 0239/2024, da deputada Paulinha, que institui o programa Adote um Município. Contudo, verificamos a propositura precedente ao projeto de lei número 204/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que autoriza os municípios do estado de Santa Catarina a prestar e receber a assistência de todos os municípios membros da federação quando afetados por catástrofes naturais. Diante desse contexto, nos termos do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno desta Casa, apresento o requerimento pela tramitação conjunto das proposições, sendo o projeto de lei 239 apensado ao 204, por se tratarem de proposições conexas e por esse último ser o mais antigo. Nós pedimos o apensamento do 239 ao 204, senhor presidente. Muito bem, PL número 239/2024, de autoria da deputada Paulinha, que institui o programa Adote um Município para a prestação de cooperação institucional dos municípios catarinenses e outros municípios de todo o território nacional em situações de reconhecida calamidade pública ou emergência. Temos o PL 239/2024, que está em discussão agora. Aí a solicitação aqui do relator, deputado Tiago Zilli, é o apensamento ao 204/2024 por ter precedência. Então, em discussão. Não havendo que discutir, em votação, o apensamento 239 ao 204. Os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o apensamento, então, 239 ao 204/2024. Dando continuidade. Agora com a palavra o deputado Sérgio Guimarães. Obrigado, presidente. Deputado Fabiano da Luz, tudo bem? Tá bonzinho, querido? Então vamos lá. PL 0347/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que altera a lei número 6.745, de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina para estabelecer licença sem remuneração para exercício de mandato eletivo em entidade representativa da classe. Nós vamos, então, pedir diligência à Casa Civil para que esta acolha a manifestação dos demais órgãos e encaminhe à LESC. Cadê o presidente? Deputado Fabiano da Luz, assume a presidência, por gentileza. Pedido de diligência, presidente. Em votação, pedido de diligência, projeto 347, 2023, deputado Gessé Lopes. Em votação, aprovado a diligência. PL 0025/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19. Também pedimos diligência ao Conselho Regional de Medicina e à Casa Civil para que acolha a manifestação dos demais órgãos e encaminhe à LESC, presidente. Em discussão, pedido de diligência ao projeto de lei 0025/2023. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem permaneçam como está, com o voto do deputado Napoleão, aprovado. Era isso por hoje, presidente. Muito obrigado pela sua atenção. Trabalhou bem. Parabéns. Veio aqui, banho tomado, cabelo lavadinho, ajeitadinho. Chegou tarde, ficou de castigo, né? Repassa a presidência. Com a palavra, o deputado Volney Weber, para relatar seus projetos. Tem ele ainda. Pode sentar aí. Obrigado, deputado Fabiano da Luz, pela contribuição. Tenho aqui 3 projetos
para pedir diligência, o qual eu vou fazer a leitura em bloco e pedindo também a discussão e votação em bloco. PRS número 5, 2024, de autoria do deputado Mário Mota, que institui o concurso cultural de redações escolares no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o qual requer diligência à mesa diretora da LESC. O PL 247, 2024, de autoria do deputado Altair Silva, que cria a política estadual de apoio e fomento ao desassoreamento de rios, arroios, açudes, lagos, lagunas e canais, visando a prevenção e minimização dos efeitos e danos causados por enchentes, inundações e alagamento do território catarinense, reconhece a atividade de desassoreamento como de relevante interesse social do Estado de Santa Catarina e dá outras providências, que solicita diligência para a Casa Civil, através dessa Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde. E o PL 236/2024, de autoria do deputado André de Oliveira, que altera a Lei de número 13136/2024, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, para prever isenção a entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, a qual requer diligência para a Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o pedido de diligência dos 3 projetos aqui relacionados e também para os departamentos os quais encaminho para a diligência. Em votação, então, quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o pedido de diligência dos projetos do número 5, 2024, 247, 2024 e 236, de 2024. Tem o relatório sobre e voto aqui ao projeto de lei de número 246, 2024, que institui a campanha permanente de conscientização sobre a herpes zoster. É a autoria do deputado Altair Silva, o qual estou como relator. Trata-se de proposição parlamentar que visa ampliar a divulgação dos sintomas e características da doença causadas, visa a divulgação dos sintomas e características da doença, causas e medidas preventivas e tratamentos. Do voto, analisando os autos quanto aos aspectos pertinentes a este colegiado, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, julgo que a matéria sob o exame foi a. deflagrada por a autoridade constitucionalmente competente, b. veiculada pela proposição legislativa adequada, projeto de lei ordinária, e c. a legalidade da matéria. Diante disso, todos os requisitos formais e legais foram atendidos, não havendo óbice no prosseguimento da presente matéria nesta Casa Legislativa, bem como nas demais comissões temáticas. Ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão em Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei de número 0246/2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Consulto os nobres colegas se alguém queira fazer uso da palavra. Não havendo quem queira usar a palavra, declaro encerrado esta reunião e desejo aí um bom dia a todos. Convocando outra para o horário regimental.